Olá, eu me chamo Paulo Silas e nesse vídeo eu vou falar sobre hifenização. Hifenização, uma palavra um tanto estranha, é aquele procedimento que se faz, geralmente de forma automática, de divisão de palavras. Então eu estou aqui escrevendo um texto. E aí chega no final da linha. Só que no final da linha eu tinha a palavra frequentemente. Então a palavra frequentemente não chega a dar para aparecer na primeira linha. Então eu posso dividir a frase, aqui também ainda não deu, dividir bem aqui. E aí aparece fre aqui e o resto da palavra aparece desse lado. Isso é que chama de hifenização. É a divisão de palavras que não deu para caber na frase anterior, para que essa palavra apareça na frase seguinte. Ou seja, hifenização tem tudo a ver com divisão de palavra, com separação, com a quebra de palavras. Em Esperanto a gente chama de vorto tranchado. Tranche significa cortar. Tranchado é a ação de cortar. E vorto é palavra, ou seja, é o corte de palavras. Kiam oni atingas la finon de scriblenio, oni povas je bezono tranĉi la lastan vorton en du partojn. Quando a gente chega no final de uma linha que está sendo escrita, pode-se ter a necessidade de cortar a última palavra em duas partes, como eu fiz há pouco. La unuan parton oni lasas fine de la linio. A primeira parte a gente deixa no final da primeira linha. Postedi oni metas devido strecum. Depois dele, a gente coloca um sinal de divisão, que é aquele hífen que eu botei. La duan parton oni metas comence de la sekva linio. A segunda parte a gente coloca no começo da frase seguinte. E aí ele dá um exemplo. Shin captis ne forpelebla ne venkebla. Então eu cheguei aqui no final da linha e a palavra ne venkebla não pôde continuar na primeira linha. Coloquei o hífen, o sinal de divisão. A primeira parte fica aqui na primeira linha e a segunda parte fica na segunda linha. Por que que a gente faz isso? Porque se eu colocasse toda a palavra na segunda frase, ficaria um vazio muito grande aqui, ficaria um buraco na frase. E aí o texto ficaria feio, né? Ficaria com aparência feia. E também eu não posso colocar toda a palavra na primeira linha, porque não tem espaço. Ne existas devigaj reguloj pri vorto tranĉado en Esperanto. Não existem regras obrigatórias de corte de palavras em Esperanto. Não existem regras obrigatórias de hifenização. Não existem regras obrigatórias de divisão de palavras para que uma fique numa linha e a outra fique na outra linha. Então não existem regras obrigatórias. Oni simple tranĉo tiel, que la rezulto estu facile legebla kaj comprenebla. Corte-se simplesmente daquela forma, de tal forma que o resultado se torne facilmente legível e compreensível. Então, esse é o conselho que ele dá. Não tem regras obrigatórias, mas corte-se, sejam cortadas, as palavras sejam divididas de tal forma que seja facilmente legível e compreensível. Não pode ser uma divisão estranha, né? Multaj tial evitas tranĉojn, kiuj disigas unu sola literon de vorto aŭ vortoparto. Por isso, ou seja, para que seja de fácil entendimento, muitas pessoas evitam que o corte deixe uma única letra na outra frase. Então eu não posso cortar aqui só um F aqui, e aí colocaria o travessão e o resto da frase, né? Isso aqui fica muito feio, né? Então muita gente evita, e realmente é para evitar, de cortar apenas uma letra, né? Pelo menos cortar no mínimo uma sílaba. Oni exemple preferas tranĉi ĉef urbo anstataŭ ĉe furbo por ne forigi sola literon f disde la prefixo ĉef. Kaj ankaŭ ĉar ofte estas pli klare se oni tranĉas laŭ la efektivaj signifo-hafaj vortelementoj. Prefere-se, por exemplo, né, ele está dizendo aqui, cortar
chef vorto, né? Nós temos a palavra chef urbo, na realidade, chef urbo. Algumas pessoas preferem cortar aqui, chef urbo, do que aqui, che furbo. Por quê? Porque a palavra che furbo é a união de duas palavras. A palavra chef, que significa principal, e a palavra urbo, que significa cidade. Che furbo, cidade principal, que na realidade significa capital, né? Fortaleza é capital do Ceará. Fortaleza estas la chef urbo de Ceará, né? Fortaleza é a capital do Ceará. Então, chef urbo, que significa capital, preferivelmente é cortada assim, do que assim. Porque se eu cortar assim, eu estou cortando o radical da palavra chef. A palavra chef é uma palavra só. Ela é uma unidade. Se eu corto bem aqui, eu estou destruindo a unidade da palavra chef. Então, é preferível que se faça assim. E também porque é preferível fazer o corte segundo a significação. Então, se eu tenho man laboro, que significa trabalho manual, é melhor que eu faça o corte aqui do que eu faça o corte aqui, né? Porque laboro é uma palavra, significa trabalho, e man é outra palavra que significa mão. Man laboro é um trabalho manual. Outro exemplo. Compren povo. Compren povo é a união de duas palavras. A palavra povo, que significa poder, e compren, que significa compreensão. Compren povo é o poder de compreensão, é a capacidade de compreensão. Então é melhor que eu corte aqui do que eu corte aqui, né? Senão vai ficar uma coisa estranha. É melhor que eu corte aqui do que eu corte aqui, né? Então sempre é melhor. E por último, se não for possível fazer esse corte segundo o significado, segundo a formação das palavras, digamos que eu queria cortar aqui, né? Eu queria que fosse cortado aqui, só que o espaço que tem na primeira linha não dá para ter comprende. Então, necessariamente, eu vou ter que cortar um pouco antes. Então, é preferível que eu corte na sílaba, né? Não cortar aqui, por exemplo. Cortar aqui, porque com é a primeira sílaba, pren é a segunda sílaba. Então, eu corto por sílabas. Então, essa é uma dica. Se for de cortar antes, que corte pelo menos nas sílabas. Essas são as regras gerais de hifenização, ou corte de palavras no final de frases.